Programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Sim! Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Hoje, dia 1º de maio de 2021, Dia do Trabalho. Eu não vou falar das histórias que tem nosso professor de história sobre essa comemoração do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, porque existe algo além. O que é Dia do Trabalho? O que é o trabalho? O que é o trabalhador? Nós criamos e vivemos o tempo todo criando divisão de classe, eu volto a reafirmar, porque todos são trabalhadores. O médico é trabalhador, o engenheiro é trabalhador, como diz nas nossas mensagens, o presidente, o governo, todos estão exercendo o seu papel. Eu vou passar. Quem está na linha, por favor? Vamos passar e vou passar logo. Alô, pode falar, quem está na linha, autorizando desde já a sua participação e o uso da sua voz, como nos aproveita. Autorizado. Pode falar. Eu disse o nome de volta, doutor Nivaldo. Doutor Nivaldo, eu queria, ao nobre mestre, professor Pedro Leopoldo. Paulinho Leopoldo. Que nos falasse sobre plutocracia e oligarquia. Tá bom. Eu desconfio aqui, não sei, eu acho que o meu irmão deu aula no Colégio Leopoldo, não tenho certeza não. E que ele falasse também, doutor Nivaldo, se fosse pouco, ele comparasse. Oligarquia E plutocracia. e plutocracia. Vamos passar para ele, então. Ok. Obrigado. Qual a palavra? E que ele nos falasse também sobre o sistema helvético de governo. Tá bom. Segundo Saulo Ramos, não tem aplicabilidade nem nos Estados Unidos. Tá Ele bom. falou no programa do Jô Soares. Ok, obrigado. Olha, eu que agradeço esse brilhante programa que deveria ser ouvido e todos participassem. Então o senhor vai recomendar a todos que depois acessem tanto o nosso site, www.incentivador.com.br, e no YouTube, Nivaldo Pereira, o Incentivador, no YouTube, procura Nivaldo Pereira, o Incentivador. Permita-me, o senhor veja bem, qualquer candidato, quando faz a sua campanha eleitoral, ele, se falar em política neoliberal, eu tenho certeza que ele perde as eleições. E como eu disse ao senhor, eu pediria uma orientação ao mestre Pedro Leopoldo. Tá ok, vou passar para ele. Para encerrar, por quê? Não, porque senão o senhor vai dar um monte de perguntas, ele não vai ter condições de responder. Ok, política neoliberal para mim é um sistema de escravidão moderna. Parabéns, doutor Nivaldo. Valeu. É dinâmico. Obrigado. Com a palavra ao professor Paulinho Leopoldo. São alguns aspectos, bom dia, alguns aspectos diferentes para que nós possamos analisar. Vamos lá. O ouvinte, queria parabenizar pelo padrão dos ouvintes, porque pela pergunta você distingue quem escuta o programa. Esse é o Gesselano de Nilópolis. Você observa quem são. Vejam só, a questão das assembleias, nós temos essa origem no governo francês, na Revolução Francesa. E lá na Revolução Francesa, aquele período de adaptação foi sério, os nobres que eram nomeados pelo rei, aqueles que vinham eleitos pelo povo. Nós tínhamos, inclusive, um período de duelos históricos entre aqueles que representavam o povo e os nobres para poder dar baixa em deputados na Assembleia. Isso fez uma série de romances de Alexandre Dumas e tantos outros escritores franceses. É o período do capa-espada. E sempre houve essa diferença da classe rica e da classe pobre. Só que a sustentação do trabalho do mais pobre sempre sustentou a qualidade de vida e o excesso do mais rico. Isso é histórico. Então, essa questão do poder da Assembleia
ele foi consolidado na nova Constituição brasileira, que é novinha. Ela é de outubro de 1988. Ela é recém-feita, é um bebê ainda. E está sendo testada como ninguém nos embates jurídicos naturais que fazem parte, como disse o Nivaldo, das discussões do processo democrático e de evolução. Não é? O processo de evolução no sentido da discussão nasce a luz, da discussão nasce a elucidação daquele problema. Mas isso é uma questão lógica para aqueles que sabem discutir. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil sempre foi uma nação rica, e esse negócio da nação ser rica é secundário, porque a nação não pode ser rica e o povo pobre, que é um contrassenso. A nação tem dinheiro, mas o povo não tem. Então o Brasil teve no período de Pedro II um estágio que não atingiu esse estágio nem antes de Pedro II e até hoje não atingiu. Para vocês terem uma ideia, a Marinha de Guerra brasileira era a segunda do mundo e a Marinha Naval também. A nossa reserva em dólar é a maior da história proporcionalmente ao número de habitantes no período de Pedro II. Pedro II constrói a segunda malha ferroviária do mundo e é quem mais aplica em malha ferroviária. E os períodos posteriores passaram a não respeitar essa norma de Pedro II. Eu estou sintetizando bem, viu, Murilo, para poder ser objetivo. Conclusão: a nossa democracia se fortaleceu com o movimento de 88, mas o indivíduo que galga o poder, ele não está com a cabeça nessa proposta constitucional de 88. Ele está com a cabeça na proposta constitucional de ditaduras, inclusive de outros países. Então acha que ele pode peitar. Ele não pode. A nossa Constituição previu, inclusive, a cassação da outorga, ou melhor, a cassação de quando o Poder Executivo defere um determinado projeto, ou um determinado processo, ou uma determinada deliberação, a Câmara se reúne e caça. Quer dizer, ficou claro, como disse o Nivaldo, que a Assembleia, a Câmara Municipal e o Congresso Nacional são as casas do povo. Que não pode reunir todo o povo. Então, elege representantes do povo. Então, ali realmente está o poder do povo. É a casa do povo. E o presidente da República, o governador, o prefeito, tem que acatar. Tem que se submeter à discussão com a casa do povo. Eu não diria nem acatar, tem que se submeter à discussão. Isso. Vai lá, discute, propõe, etc. Agora, você não pode ficar peitando a casa toda. Você não pode ficar... O presidente Lula, certa vez, disse que na Câmara tinha 300 picaretas. Quer dizer, ele já bota o pé no governo com a turma contra ele. O presidente atual disse que tinha que limpar a Câmara de não sei quantos. Você, presidente, você, governador, você, prefeito, tem que ter empatia com a Câmara, porque ela é o povo, é o povo representado. Isso. Tem que discutir com ela. Não adianta peitar. O nosso governador... Inclusive, nós estamos falando de questão constitucional. Claro. E, de certa forma, não sei, ela são quase que cláusula pétrea, porque você não pode excluir o povo. Não. É cláusula pétrea. É cláusula pétrea? É cláusula pétrea. Então, é o seguinte, por quê? Isso me chamou a atenção, eu estou trazendo isso ao programa, porque nós estamos falando da escravidão. Quando você pega um bem, por exemplo, a SEDAI, ou uma coisa pública que foi construído com labor do trabalho, aí sim o dia dos cidadãos, e você entrega para uma sociedade privada, você escravizou aquele povo, porque ele não deu aval para isso, e o bem não é do presidente, o bem não é do governador, o bem não é do prefeito, é do povo. Mas nós tivemos aí, desde o governo Fernando Henrique Cardoso,
uma preocupação intensa em reduzir as grandes empresas estatais. E isso sempre foi danoso ao povo brasileiro. É a questão da plutocracia, que ele se referia, a questão do poder do dinheiro mandando... A oligarquia. Não, plutocracia e oligarquia. É. A plutocracia é o poder do dinheiro, a oligarquia é o grupo que domina. Então nós estamos entrando nesse processo conjunto. Conjunto. Nós estamos entrando na plutocracia e oligarquia. Esses grupos que vão comprar, criam uma oligarquia. E o povo passa a ser escravo. Porque não tem mais como derrubá-los legalmente quando eles se constituem. Inclusive é preciso que vocês observem quando discutem segurança pública. Quando você calcula um salário mínimo, estou falando exatamente do poder do dinheiro a que ele se referiu. Quando você cria uma situação, né, vamos supor que o indivíduo trabalhe aqui na Rádio Tropical, e que isso seja determinado o salário que o governo manda para ele. É preciso que o poder público faça os cálculos. Quanto vai gastar de água? O gasto de água que é necessário à higiene, a todos os seus hábitos normais, qual o peso que esse gasto da conta tem nesse salário mínimo? Será que o poder público se preocupa com isso? Não passa nem perto. O senhor levantou uma questão seríssima, que é o censo. Como é que eu posso ter uma política pública se eu não sei, se eu não conheço a estrutura da minha sociedade, da sociedade? Mas qual o interesse de fazer o censo? Não, isso aí é uma questão que sempre tem discutida. Por isso que tem as assembleias. E um detalhe que o povo perde, nós falamos aqui em outros programas, existem todos esses poderes, mas todo poder emana do povo, que o povo pode exercer diretamente. Se esses governos não exercerem, cumprirem a Constituição, o povo pode ir que compra. Veja só, o presidente, o governador, toma uma decisão que prejudicou o povo. Ele tem que responder. Ele comete crime também, como qualquer cidadão. Então, por isso tem a CPI da Covid. Ela tem que ir a termo. Por exemplo, a venda dessa questão de estatal, ela pode até se constituir crime. Qual é o interesse que quis dar esses bilhões? Porque agora a Agência Nacional vai fiscalizar. E o que ela fez antes? Então, que chame essa agência nacional ou estadual da água, da SEDAI, que tem tudo, agora é agência. Eles estavam fazendo o que deixaram chegar a isso? Então todos têm que ser responsabilizados. O povo pode, como já nós falamos, é um movimento separado, é movimento gay, é movimento religioso, é movimento feminista, mas ninguém faz um movimento em defesa do povo. Essa é uma realidade do trabalho do povo. Então, por isso, essa comemoração do Dia do Trabalho, eu passo a ver evoluir essa questão. Eu não posso fazer em cima só da desgraça, eu tenho que evoluir para evoluir. Então, nós falamos, a discussão na Assembleia é fundamental. Eu sou o governador, determinei. Não, o que é isso? O senhor vai ter que ir lá, vamos discutir isso na Assembleia. Ele tem que ter argumento. Eu vi uma resposta, foi do ministro Barroso, ele foi chamado de covarde, isto, aquilo. Aí o governador falou, o ministro Barroso, eu registrei essa frase. Eu não vou responder que isso não foi ofendido, isso é uma atitude covarde. Nós temos que ter o diálogo, o debate. Se o elemento não tem condições de dialogar, não tem condições de exercer o poder. É o caso que nós estamos falando aqui. O governador cometeu um crime, porque ele tinha que dialogar com a Assembleia. Ele não é dono do país, ele não é dono do Estado. Então, por isso, tem o representante do povo. Vou voltar para o senhor. Então, vejam bem, quando eu tenho um salário, esse salário tem que se discutir a proporcionalidade dele. Então, o indivíduo é casado, tem um filho, vamos partir de um cálculo mínimo. Essa água que ele consome é quanto? Essa luz que ele consome é quanto? Quanto ele tem que consumir de alimentação? Então, você tem que estabelecer um cálculo mínimo. E a Constituição fala em como você estabelece esse cálculo mínimo, dando condições, inclusive,
o salário para que ele tenha atividades culturais. Está no texto constitucional. Social, esportivo. Claro, está no texto. Então nós já estamos observando essa colocação, que nós não estamos cumprindo a Constituição. Claro que não. E o povo nem se vê isto. Aí eu não sei quanto o Nelson paga de água, ou os parentes dele pagam. Mas, em média, as contas ficam aí em 80, 100 reais. Ora, se você tem um salário em torno de 1.000, 10% vai para a conta d'água. Isso é um absurdo. Aí vem a luz. Aí você entra numa cota de luz. Nova Iguaçu, não estou fugindo do assunto, tá? Estou falando do poder do dinheiro. Continuo na mesma questão. E falando do trabalho. Porque claro, quando o elemento trabalha, ele vai ser remunerado. Remuneração do trabalho. Inclusive, eu ia até falar questões históricas, e quando eu comecei a estudar, aí eu falei, meu Deus do céu, nós estamos dando uma guinada. Que nós estamos ficando escravos dessas discussões banais, que há interesse e perde a razão, perde juízo. Então nós temos que retomar este juízo. O que é o trabalho dentro de uma sociedade? Porque hoje, com essas privatizações, o povo todo vai ficar escravo dessa oligarquia. Aí vou entrar na que ele falou, plutocracia. Por quê? Esse grupo que vão comprar, que se interligam, vai ser dono do povo. Ficará escravo. Pode continuar. É aguardar, porque você vai verificar que a imprensa vai ver quem comprou isso, quem comprou aquilo, quem compõe aqui, vai verificar que são os mesmos nomes. Não tem dúvida. Você não se surpreenda, porque a imprensa tem que ser livre por isso. Por isso que ela tem que ter direito para de fiscalizar, para investigar, para informar. Inclusive, eu fiz um curso de jornalismo investigativo. Quando falei ao professor Paulinho que eu fiz jornalismo investigativo, e foi a primeira turma, talvez a única que a ABI fez, um curso livre de jornalismo investigativo, eu tive o prazer de participar desta turma. E percebi que em todos os trabalhos, em todos os fatos, há algo que tem que ser garimpado. Há algo que fica sempre obscuro. Daí o trabalho essencial do jornalismo investigativo. Qualquer um jornalista está na condição de executá-lo quando se dedica a elucidar determinados fatos, determinados assuntos. No momento, há algo que nos deixa preocupado, o cerceamento da informação. Uma das maiores conquistas da nossa sociedade, principalmente no Brasil, foi a lei de transparência. Ora, o governante, a autoridade, ela está lá para representar o cidadão, o povo. Num regime democrático, ele é eleito. Para quê? Representar o cidadão, o povo. Como ele pode depois obstruir essa transparência que é dar prestação de conta àquele a quem ele representa? Ora, me chamou a atenção a questão de que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro determinou um sigilo por 5 anos das investigações sobre os incidentes das operações nas favelas. Não estou aqui a favor ou contra, mas então a pessoa não poderá entender e saber por quê todos que estão lá estão para representar o povo. E neste programa
que nós estamos aqui participando com Paulinho e Leopoldo, que nós agora interrompemos fazendo esse adendo, que eu não poderia deixar de fazê-lo, em que nós falamos das questões da vacina, que um crime hediondo, porque o dinheiro para comprar a vacina é de quem? É do trabalhador. Como nós vamos falar no dia do trabalho, se nós não respeitamos cada tostão, cada centavo que aquele trabalhador paga em imposto, porque é imposto. Veja bem, a palavra é bem clara, é imposto, ele não pode se recusar a pagar. Mas ele tem o dever de saber aonde foi cada tostão também desse imposto. Ora, uma vida é importante. Quando ainda em agosto, que foi oferecido, que foi divulgado aquele contrato para comprar as vacinas, aquela palavra que não sai da cabeça, que já tinha 5 mil mortos um tempo antes, que o nosso presidente da República falou. Ah, já morreu 5 mil, e daí? Que isto? Uma vida. O elemento tem que usar todos os recursos necessários quando há um incidente para salvar uma vida. Olha, tem um lá nos escombros. Tem que se usar todo o recurso necessário. Imagine que estava em 5 mil vidas. O presidente fala, e daí? E depois, quando apresentou a compra das vacinas, ofereceu que o Brasil seria o primeiro país do mundo a vacinar, não comprou as vacinas, e nós estamos vivendo essas consequências. Investigar, e graças a Deus, o Congresso está apurando essa responsabilidade, que é um crime hediondo. Que hoje é dia 30 de maio, e a reportagem todas colocam mais de 450 mil vidas mortes em razão da Covid. Se vacinassem, se a vacinação iniciasse ano passado, teria morte sim, mas talvez não chegasse a 100 mil. Talvez o número de milhões de casos, que hoje se reporta 16, fossem 6 mil ou 5 mil milhões. Isso, consequentemente, os hospitais não estariam em crise, superlotados. Ah, mas mandei tantos bilhões para lá e para cá. Mandou por incompetência. Mandou porque no início falou que era uma gripezinha. E se agisse para combater aquela gripezinha, ainda que assim fosse, usando todos os meios necessários, se tinha vacina, que mandasse uma medida provisória. É comum mudar a Constituição, mandar PEC, mandar medida provisória. Por que não fez? Aí entra o jornalismo investigativo. Será que havia interesse? Quando nós ouvimos, vamos passar a boiada. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Será que havia interesse dessa crise? Há um questionamento. Se vai passar uma boiada, quem eram os boi? Quem foi o boi para passar a boiada desse meio ambiente, lá do meio ambiente, vender esses bilhões de madeira, disso, tudo aquilo, atendendo a interesses que nós não sabemos a quem? Quem era o boi para passar a boiada? O povo. O povo é o boi. Essas mortes, esses que estão sendo comidos para passar a boiada, porque está todo mundo preso, mas nas mortes, nisso, naquilo, e a boiada está passando. Palavra do ministro do Meio Ambiente, na reunião com todos, inclusive com o presidente e demais ministros. Então todos ouviram isto e foi divulgado. A mídia divulgou
a imprensa divulgou, essa faz parte do jornalismo. E hoje nós temos uma crise pior de identidade da nossa sociedade e da nossa pátria, que eu não posso deixar de comentar. A imagem do glorioso Exército Brasileiro, a imagem das nossas Forças Armadas está manchada com exemplos péssimos. Ora, se o militar, na sua dignidade, na sua honra, uma das coisas mais graves, gravíssima, é mentir, faltar à verdade. E hoje se enaltece aqueles que mentem e com altas patentes como generais. Nós hoje temos generais mentirosos. Que exemplo para a nossa pátria, para o nosso soldado, que quando eu era criança se falava, você vai ser homem agora, depois que você vai servir o exército. Era isto no meu tempo de criança, que a gente fica indignado. Que exército agora vai se servir para ser homem? Não, para ser mentiroso, com uma imagem de generais mentirosos. Que imagem é essa que estamos passando para a nossa pátria? E os religiosos todos batendo palma para quem mente. Os religiosos de todos os segmentos. E planta uma coisa de ódio, de raiva. Como todos os religiosos, quando surgiu a determinadas igrejas, era contra o pessoal da macumba, pessoal da umbanda, pessoal disto, do candomblé, das outras religiões, que era do demônio, que era isto. E cresceram. E hoje, como está a nossa sociedade endemoniada, debaixo de mentiras, os religiosos todos apoiando a mentira. E quando se diz aquele que mente, que vem para mentir, destruir, e apoio de todos os religiosos. E, lamentavelmente, nossas Forças Armadas está sendo conivente com isto. O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso.